salmista diz: bendize a minha alma, Senhor, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E cultuar a Deus é dar graças, é reconhecer a soberania, a santidade, a grandeza, reconhecer a provisão. Tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Queridos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos. E é uma alegria saber que juntos nós podemos cultuar a Deus, separados geograficamente, mas um só, no mesmo Espírito. E o Espírito de Deus nos une a Ele. O Espírito de Deus faz com que do nosso coração suba os nossos louvores a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14. Nós vamos falar hoje sobre o tema, o paradoxo da oração. Lucas 18, de 9 a 14. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Ó Pai, queremos com humildade na Tua presença entender, Senhor Deus, que não somos nada. E eu não tenho nada, ó Deus, para oferecer. Não tenho nada para entregar. A única coisa que tenho, Pai, é temor e tremor. Medo de falar aquilo, ó Deus, que o Senhor não quer falar. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, o meu coração, as minhas emoções. Mas não somente a mim, Senhor Deus, que o Teu Espírito ilumine a mente, o coração e as emoções desses que me ouvem. E que possamos, ó Deus, ser orientados, apacentados, conduzidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O que é um paradoxo? Você sabe o que é um paradoxo, mas eu gostaria de lembrar para trazer para a ideia daquilo que nós queremos falar nesta noite. Paradoxo é uma figura de pensamento baseada na contradição. Ela expõe uma ideia coerente através de uma expressão absurda. Paradoxo vem de uma palavra do latim, paradoxum. São 2 palavras, para, que quer dizer contrário ou oposto, e doxa, que é opinião. Então, é uma opinião contrária ou contrária à opinião. Por que eu estou colocando como tema nesta parábola, nesta oração? Porque, querido, muitas vezes é possível que nós, humanamente olhando para cada oração que se faz, a gente pense que oração bonita e oração que chega aos céus são aquelas orações cumpridas, aquelas orações cheias de verbos, de acontecimentos, cheias de ideias, a ponto de fazer com que os mais simples, eles tenham medo de orar, porque para eles, orar bem é orar bastante, orar bem é falar muito, orar bem é usar de palavras bonitas. O fariseu orava expondo todas as suas atividades. Ele orava expondo todas as suas conquistas.
Ele orava demonstrando a sua espiritualidade, o cumprimento do dever. Era uma oração relatório de suas atividades religiosas, da sua santidade. Ele diz: eu faço todas estas coisas e não sou como este. O publicano nem orou, ele gemeu diante de Deus. E ele gemeu angustiado, não tinha uma atividade coerente com a fé para prestar o seu relatório. Jesus estava ensinando sobre a oração. A parábola que ele conta tem a ver com o seu ensino anterior sobre esse tema. Se nós olharmos anteriormente, nós vamos ver que ele vai falar da parábola do juiz e da viúva. E ele ensina naquela parábola a respeito da constância da oração. Agora ele passa a contar uma outra parábola com um enfoque específico. A atitude de alguém que, ao seu ver, era melhor que os outros na observação dos detalhes da lei de Moisés. Um homem que foi ao templo orar com espírito de autojustificação, autodescarga da culpa, declaração de inculpabilidade. Nota-se em suas palavras que não precisava de Deus, porque estava convicto das suas perfeições. Ele não estava pedindo, ele não estava agradecendo, ele estava prestando um relatório de todas as suas atividades, dos acontecimentos da sua vida. Este homem foi ao templo orar. A oração pública no templo se fazia de manhã às 9 horas, ou à tarde às 15 horas. A oração particular a qualquer hora. A oração se fazia no pátio externo, onde era possível ver e ouvir alguém orando. Na parte interna era acessível apenas aos sacerdotes. Então isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que esse fariseu, esse homem, estava orando para chamar a atenção. Ele não estava orando para que as suas palavras chegassem ao céu. Ele estava orando para que as suas palavras chegassem aos ouvidos daqueles que o ouviam, para perceberem quão santo ele é, quão espiritual ele era. Na oração deste homem, Jesus nos ensina que é possível um santo sair do templo acusado de pecado e um pecador sair justificado. Diante de Deus não existe quem possa gabar-se de sua espiritualidade. Aquele que se mostra bom é tido como ruim, e o que se mostra ruim é recebido como bom. Para entender melhor, então, nós precisamos olhar de perto tudo isso que aconteceu. Quantos ensinamentos podemos tirar desta parábola que Jesus está contando? Primeiro vamos dar uma olhada na oração do fariseu. Ela era uma oração egoísta, oração centrada no orante, centrada na pessoa que está falando, e ela era para ser ouvida por todos. A oração possuía uma regra bem clara. Introdução, depois ele fala a respeito de um fato negativo, de um fato positivo, e ela é fortemente percebida na primeira pessoa do singular. Ele começa bem, ela tem uma introdução, e é um agradecimento. Ele diz: ó Deus, eu te dou graças. Mas é interessante que ele não dá graças a Deus pelo que Deus é e faz. Ele dá graças a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E ele diz sobre fatos negativos: não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Depois ele fala sobre fator positivo: jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. E nós percebemos essa oração fortemente na primeira pessoa do singular. Ele diz: eu. E esse eu ocorre pelo menos 4 vezes nessa curta oração. Eu te dou graças, não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Era uma oração egoísta. Em segundo lugar, ela era uma oração vazia.
Ele nada pediu, ele confiava em si mesmo, ele não confessou porque guardava os mandamentos. Esse homem não conseguia entender que pela graça de Deus não caiu em pecados terríveis como o roubo, a injustiça e o adultério, pela graça de Deus. Talvez ele pudesse reconhecer: Senhor, o que me faz melhor não sou eu, mas é o Senhor que guarda a minha vida. Ele poderia dizer: Senhor, se eu vivesse nas mesmas condições, e nas mesmas condições com que esses homens, eu seria pior que eles. O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me protegido. Mas não foi assim que ele fez. Não foi assim que ele fez. Ele entendeu que ele era bom e não caía em pecados por causa da sua qualidade espiritual. Era uma oração orgulhosa, em terceiro lugar. Fez questão de relacionar seus feitos. Deus, por muito pouco, não se torna devedor dele. Jejuava 2 vezes por semana. Estava acima da média. A lei prescreve um dia de jejum ao ano, o chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Mas deixa aberto para quem quer jejuar mais que isso. Ele dava o dízimo sobre tudo o que se tornava seu, ele praticava de forma perfeita aquilo que lhe era exigido. E ele fez questão de deixar bem claro para Deus que ele não era ruim como aquele publicano, aliás, que a seu ver, nem deveria estar ali. Era pecador demais, era um homem sem qualificação nenhuma. Por outro lado, nós vemos a oração do publicano. A oração do publicano tem algumas características. Em primeiro lugar, ela era uma oração pesarosa. Ele entrou no pátio do templo para orar, tinha uma visão deplorável de si mesmo. Sua consciência estava lhe incomodando, ele precisava de ajuda. Sua própria indignidade pesava-lhe diante de Deus. Era uma oração cheia de vergonha. Ele não ousava nem mesmo olhar para o céu, apenas ergueu as mãos em oração. Ele sentia vergonha pelos seus pecados contra Deus e contra os homens. Precisamos lembrar aqui que publicano era um judeu que trabalhava para os romanos. A tarefa deles era cobrar impostos para os romanos. Mas eles acabavam por extorquir as pessoas, cobrando a mais para ficarem com o dinheiro. Eram desprezados, eles eram odiados pelos judeus e vistos como pecadores e transgressores da lei de Deus pelos próprios romanos. E tinha uma explicação. A lei mosaica trata do pecado do roubo. Era pecado extorquir dinheiro do próximo, pois era considerado roubo. Esse homem não conseguiu procurar outro que não fosse Deus para aliviar sua culpa. A culpa pesava-lhe na consciência. Ele estava como que Davi dizendo: enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos. Era uma oração sincera. Nós vemos um homem abrindo seu coração e confessando seus pecados. Sua consciência de pecado estava secando seus ossos. O fardo lhe oprimia. O sentimento de culpa lhe sufocava. O desejo de misericórdia saía do seu coração, passava pela sua boca e subia ao céu. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Batia no peito como que para castigar a origem dos seus pecados, o coração. Só para lembrar, em Mateus 15:19, Jesus diz com efeito é do coração que procede as más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. A impressão que dá é que ele batia no peito para castigar seu coração envenenado, seu coração corrompido, de onde procedia todas as suas más intenções. Era uma oração desesperada. Esse homem chegou diante de Deus com as mãos vazias, não tinha nada para lhe apresentar, não tinha nada para barganhar, não tinha desculpas para dar, nem mesmo explicações para os seus erros. Uma coisa ele sabia:
era pecador e necessitava de misericórdia. Isso ele sabia muito bem. Era pecador e necessitava de misericórdia. Orou e esperou. Um terceiro momento, nós precisamos avaliar como é que Deus age, como é que Deus trata estas coisas, como é que Deus vê estas coisas, pelo texto que nós lemos. Nós aprendemos de imediato que Deus ouve as orações. Nas palavras de Jesus, podemos perceber a visão que Deus tem de cada um. Nós vemos também que a oração não fica sem resposta. No versos 14, diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus ouve as orações. Deus responde às orações. Qual é a forma do homem ver as coisas? Do ser humano ver as coisas? Das pessoas verem as coisas? Se uma pessoa fosse julgar as orações feitas pelos dois, com certeza o elogio seria fariseu. Sua oração expressa gratidão. A oração do pecador não poderia ser ouvida porque ele não apresentara ofertas pelos seus pecados, pela culpa, para ser aprovado diante de Deus. Mas como é a forma de Deus ver as coisas? Deus ouviu as duas orações. Deus sondou os dois corações. Às vezes, eu sou tentado a dizer que Deus não ouve palavras. Às vezes, a minha mente me leva a pensar cada vez mais que Deus só ouve coração. Fariseu, autossuficiente. A aprovação partia dele, não de Deus. Ele não perguntou para Deus como o Senhor me vê. Ele justificava-se diante de si mesmo e, portanto, não tinha necessidade da misericórdia de Deus. Qual era a sua necessidade? Era fiel à lei e a sua consciência de nada lhe acusava. O publicano, completamente vazio da autoconfiança, dependia da misericórdia de Deus. Ele orou a mesma oração de Davi no Salmo 51:1. Ali, no Salmo 51:1, Davi disse para Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O publicano faz a mesma oração, acrescentando a palavra pecador. No versos 3 ele diz: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Ele usou o sentido do Salmo de Davi, um salmo penitencial, e Deus responde à oração feita segundo as Escrituras Sagradas. O que isso tudo tem a ver comigo e com você, nesta noite e na nossa vida? O publicano voltou para casa justificado, ou seja, inocente, irrepreensível, sem culpa, perdoado. E ele voltou para casa justificado, diz o texto, diante de Deus, não do fariseu, não dos homens que estavam ali. Confiar na misericórdia de Deus e não em si mesmo é a atitude correta. Confiar unicamente em Deus e não em si mesmo é a maneira correta de desenvolver a fé. Por causa de confiar na misericórdia de Deus, o publicano foi absolvido, foi perdoado da sua culpa. O pecador voltou justificado, considerado inocente, irrepreensível, sem culpa diante de Deus. O fariseu que se auto-justificou, que se autoproclamou sem defeito, sem erro, ele voltou para casa considerado culpado, irrepreensível diante de Deus. Jesus
Jesus então termina a parábola do fariseu e do publicano com as seguintes palavras: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Concluindo, fariseus e publicanos sempre existiram e existem até hoje. E existem até hoje nas igrejas. A aplicação não é limitada pelo tempo, tampouco pela cultura. Simon Kistemaker, ele diz: se olharmos no espelho da palavra de Deus, podemos vislumbrá-los na nossa própria vida. Jesus ensina que a verdadeira humildade leva à exaltação. Precisamos reconhecer diante de Jesus a nossa insignificância. Quando pedimos a Deus misericórdia pela nossa fragilidade, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva através do seu Filho. Esse então é o paradoxo da oração. Não é o crente forte, cheio de autossuficiência, que pode alguma coisa, mas o fraco e pecador, que reconhece a sua insignificância. Que isso nos ajude a orar, a buscar a Deus, que isso nos ajude a aprendermos a olhar para nós mesmos e reconhecer quem verdadeiramente somos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Alguém já disse que a porta do céu é tão baixa, que não se entra a não ser de joelhos. Adentrar a porta da presença de Deus, não o fazemos com prepotência, com orgulho, não cobrando restituição, não exigindo direitos. Quando nós adentramos a presença de Deus, nós o fazemos com o coração cheio de vergonha. Como diz a palavra, corados de vergonha. Porque nós, pecadores, estamos adentrando a presença de um Deus Santo. E não é possível adentrar a presença do Deus Santo se não for pela intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica, que perdoa os nossos pecados. Com esse sentimento de humildade diante de Deus, é que nós oramos, reconhecendo que Ele está certo e nós estamos sempre errados. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia nas nossas vidas, nós seríamos, ó Deus, como todos aqueles que nós muitas vezes repugnamos. Seríamos piores de todos aqueles que agem, ó Deus, contrário à sua vontade. Se há alguma coisa, ó Deus, de bom em nós, não vem de nós, vem do Senhor, Pai, que nos aperfeiçoa pela graça e pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O nosso ser é pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, obrigado por mais esta noite, esse tempo junto de Ti com esses irmãos e irmãs, Pai. Tempo de culto, de louvor. Tempo, ó Deus, de ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Mas o culto não termina, Senhor. Termina esse momento, mas o culto continua dentro dos nossos corações. E cultuamos a Ti, Senhor Deus, não apenas com cânticos e com orações,
Nós cultuamos a Ti, ó Deus, principalmente com as nossas ações. Nós cultuamos a Ti, ó Deus, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Nós cultuamos a Ti, ó Deus, todo o tempo que nós estamos vivendo, relacionando, onde nós estivermos, Pai, nós estamos cultuando a Ti. Tua palavra diz que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, para fazermos para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor que existimos, é para a glória do Senhor que nós vivemos, é para a glória do Senhor que nós respiramos. Tua palavra diz: se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Não dá, Pai, para separar a vida do culto, nem o culto da vida. Por isso, nos ajuda, Senhor Deus, em todo o tempo nessa semana, cultuarmos a Ti onde nós estivermos, por louvor da Sua glória, Pai. Derrama Suas bênçãos, ó Deus, sobre esses que nos ouvem, sobre essas casas, ó Deus, que estão assistindo, ouvindo e participando, com aqueles, ó Deus, que posteriormente vão acessar e vão ouvir, Pai. Derrama Suas bênçãos. Derrama Suas bênçãos e a Tua graça sobre todos aqueles que acessarem, que ouvirem, que participarem, ó Deus, deste momento. Seja a Tua paz sobre esse Teu povo. Seja a Tua paz sobre essa cidade, esse estado, esse país. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, repouse sobre todos vós, hoje e todo sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.